te agradecemos, Senhor, quanto tens derramado sobre nós de tua bondade, tua misericórdia. Hoje é um novo dia, já renovaste tua misericórdia sobre nós neste dia. Agora juntos, pomos as mãos sobre Vítor, sobre Telmo, para que por meio deles tu possa continuar abrindo o teu coração, trazendo o teu cuidado, o teu pastoreio sobre nós. Toda essa manifestação de tua paternidade sobre teus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso, esta é uma manhã em que sentamos ao redor da tua pessoa para te adorar e para receber de ti. Nós te bendizemos de todo o coração. Sabemos que somos filhos amados por ti. Aleluia. Isso recebemos essa alegria da tua presença e da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agradezco al Señor por este tiempo de estar con ustedes. Agradeço a Deus por todo esse tempo passado com vocês. Conocer a hermanos que ahora son muy queridos para mí. Conhecer tantos irmãos que a partir de agora são tão queridos para mim. No voy a poder sacármelos ni de la mente ni del corazón. Vou poder tirar mais vocês da minha mente e do meu coração. Aleluya. Dios estaba muy feliz mirando a los niños. Eu creio que Deus estava muito contente olhando para os pequeninos. Para Dios, lo principal son los niños. Para Ele, o principal são as criancinhas. Damos gracias a Dios también por Telmo y la traducción que él hace. Não vou dizer nada. Já entenderam. Eu quero lembrar uma coisa que há anos atrás, né, minha primeira experiência com o Vítor foi no retiro em Nova Petrópolis, onde alguns estavam lá. Levantem a mão quem estava lá. Olha só, né? Ali foi a minha introdução contigo, que ali começamos a trabalhar juntos. Yo entiendo todo lo que él traduce. Ele entende tudo que eu traduzo. Y noto que él mejora lo que yo digo. Ele está dizendo que eu até melhoro o que ele fala. No, sí, agradezco a Dios y a él. Agradece a Deus e a mim também. Vuelvo a agradecer a los cocineros que han hecho unas comidas súper excelentes. Muito obrigado pelos cozinheiros por sua comida tão excelente. Upa. ¿Es por la fe o...? Pela fé ou por obra? En la Biblia es el libro donde tiene la máxima verdad. Sem dúvida, a Bíblia é o livro que tem a máxima verdade. Y dice todo de Dios y de los hombres. E ela diz tudo sobre Deus, sobre os homens. Y si tiene que decir algo malo de los hombres, lo dice. E se tem que dizer alguma coisa ruim dos homens, ela diz. Y también si tienen cosas buenas, también lo dice. Também fala das coisas boas. Entonces vamos a fijarnos en algunos modelos de matrimonio en la Biblia. Então vamos agora tentar para alguns modelos de matrimônios na Bíblia. A ver si querés seguir alguno de estos modelos. Até para ver se você está desejoso de seguir um desses modelos. O algunos que no conviene. Ou até de alguns casamentos que não convém. Vamos a usar nuestras Biblias y creo que los jóvenes van a recibir instrucción también.
Ao usarmos agora a Bíblia, cremos que especialmente os jovens vão receber preciosas instruções. Para algunos jóvenes, la esposa y el esposo ya nacieron. Para alguns de vocês jovens, a tua esposa, o teu marido, né, no caso das moças, já nasceram. E vou acrescentar, pode estar aqui, né? Estou melhorando ele. Puede mejorar. Vamos a ver algunos matrimonios. El primero, el de Adán y Eva. Claro que o primeiro é de Adão e Eva. Génesis 3, 6. 3:6 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aquí ocurre el primer pecado. Aqui está o primeiro pecado. Desobedecieron al Señor. Porque desobedeceram ao Senhor. El Señor dijo, de este fruto de este árbol no comeréis para que no muráis. Porque Deus tinha dito que dessa árvore, do fruto dessa árvore, não vão poder comer, porque irão morrer. Comieron y murieron. E aí comeram e morreram. Voy a señalar uno de los problemas que aconteció casi inmediatamente. Agora eu vou assinalar dos problemas que logo imediatamente a isso aconteceu. La mujer antes de la caída se llamaba varona Antes da queda, a mulher se chamava varoa. y después de la caída cambió del nombre y se llamó Eva. Depois da queda, passou a chamar-se de Eva. Y aquí quiero señalar un problema. E aqui eu quero assinalar problema. Varona significa dedicado al esposo. Varoa significa aquela que é dedicada ao seu marido. Y Eva significa dedicada a los hijos. E Eva significa dedicada aos filhos. Primer problema que produce el pecado. O primeiro problema que produziu este pecado, Ella traslada toda su atención a los hijos. ela transfere toda a sua atenção para os filhos. Cuando ella fue creada para que dedique toda su atención al varón. Quando ela tinha sido criada para dedicar toda a sua atenção ao seu varão. Y decidieron también tener un matrimonio a su manera. Aí então decidiram ter casamento do seu jeito. Cuando los niños son pequeños, la madre tiene que dedicarse a los niños. Claro que quando os filhinhos são pequenos, a mãe tem que se dedicar a eles. Y a veces descuida la atención que tenía antes con el esposo. E às vezes se descuida, né? Com a atenção que ela tinha antes para o seu marido. La mujer no puede evitar atender a sus niños. Que a mulher não pode, é claro, evitar de cuidar de seus filhos. Recomiendo entonces al esposo. Aconsejo entonces al esposo que se dedique también él a criar a sus hijos. Também quero lembrar o esposo que ele pode se dedicar a cuidar e criar seus filhos. Juntamente con su esposa. Junto com a sua esposa. Ya que la tendencia de la mujer es los hijos cuando son pequeños. Já que a tendência da mulher é cuidar dos filhos quando são pequenos. Y a veces hay un distanciamiento porque el hombre está dedicado a su trabajo y a sus tareas. E às vezes acontece esse distanciamento porque o homem fica mais dedicado às suas tarefas e trabalhos. Para encontrar a su esposa, otra vez, dedíquese junto con ella
a la crianza de los hijos. Para ficar mais perto, então, de sua esposa, marido, procure ajudá-la no cuidado com seus filhos. Y no se olviden las esposas que fue originalmente creada para el marido, no para los hijos. E nunca esqueça, as mulheres nunca esqueçam que originalmente elas foram treinadas para cuidar do seu marido e depois para os filhos. Entonces, después de la caída, ocurrió esto. Então, essa é uma das coisas que aconteceu depois da queda. Afectó también a toda su familia esto. Chegou a afetar toda a família deles. Esta separación entre esposo y esposa por los hijos. E então, esta separação, né, da esposa com o marido por causa dos filhos. Veamos otro matrimonio, Vamos ver outro casamento aqui. el de Isaac y Rebeca. Isaac e Rebeca. Génesis capítulo 25. 25 de Gênesis. Ellos empezaron bien. Começaram bem esses dois. Dios guió a que se encontraran. Deus os guiou para que se encontrassem. Y tuvieron un matrimonio dentro de la voluntad de Dios. Estes sim tiveram casamento dentro da vontade de Y Deus. comenzaron bien. Começaram bem. Pero miren, ella quedó embarazada. Vejam que ela logo ficou grávida. De mellizos. Grávida de gêmeos. Y en el versículo 28 dice esto. Ali no versículo 28 diz isso. Isaac amava Esaú? 25, 28? 25. No. Génesis. Rebeca amava Jacó? No. $25. 24 fala dos gêmeos. 25. $27 en adelante. 27 em diante. É isso? Sí. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Rebeca amó más a Jacob y Isaac amó más a Esaú. Rebeca, então, amava mais a Jacó e Isaac amava mais o Esaú. Comenzaron bien, Começaram bem. pero se dividieron en sus hijos. Então, por causa dos filhos, o casal se dividiu. Y la madre enseñó a mentir a su hijo para que se quede con la primogenitura de Esaú. E a mãe enganava, ensinou seu filho a enganar o pai para que ele ficasse com direito de primogenitura do Esaú. Se dividen también el matrimonio. Aí se divide esses dois no seu próprio casamento. La comunicación se rompe. E a comunicação fica rompida. Porque la madre apoya a un hijo y el padre a otro hijo. Porque a mãe dá apoio a um filho e o pai apoia o outro filho. Esto parece algo inocente, À primeira vista isso parece uma coisa inocente. pero para nada es inocente. Mas não é inocente, não. Porque de aquí se forman dos pueblos. Porque através desses dois aqui vão se formar dois povos. Se forma el pueblo de Israel y el otro lado los árabes. De um lado o povo de Israel, do outro lado os árabes.
por favor, no hagamos diferencia entre hijos e hijos. Por favor, queridos casais, não façam diferença entre um filho e o outro. Que no haya padres dedicados más a uno que al otro. Não existem pais ou mães dedicados mais a um e outro, ou mais a outro. Los hijos no nacen todos iguales. Todos sabem que os filhos não nascem todos iguais, Son diferentes. não diferentes. Y los padres tienen que aprender a aceptar esas E diferencias. todo pai, toda mãe tem que aprender a aceitar essas diferenças Y aceptarlos así como vinieron. e aceitá-los assim como chegaram ao mundo. Y amarles de la misma manera sin diferencias. E amar cada um da mesma maneira, sem diferenciações. No hagamos diferencias con los hijos. Nunca façamos diferenciações entre os filhos. Y no los comparemos entre unos y otros. E não façam comparação de um filho com o outro. No le digas a tu hijo, mira tu hermano, qué bueno que es o qué hábil que es. Nunca diga para um filho, olha só para o teu mano, como ele é bondoso, como ele é querido. No. Ellos tienen que ser criados de la misma manera, aceptados de la misma manera. Eles têm que ser aceitos e criados da mesma maneira. Y dedicándose a cada uno en particular de la misma manera. Dedicando-se, então, cada um particularmente da mesma maneira. También tienen que tener cuidados los abuelos Até os avós têm que ter cuidado com isso. en Argentina. Na Argentina, Hay abuelos que quieren más a algunos nietos que a otros. tem avós que têm preferência por um neto mais do que o outro. No está bien eso. Não está certo isso. Si los padres de esos niños se dan cuenta, tienen que aclarar este tema con los abuelos. Se os pais, no caso desses filhos, se dão conta disso, tem que ter uma conversinha com os avós. No debe haber preferencias entre un nieto y otro nieto. Não deem preferência por um neto ou por outro neto. Esto es lo que le ocurrió a Isaac y Rebeca. Assim aconteceu aqui com Isaac e Rebeca. Comenzaron bien, pero hicieron partidos en sus hijos. Começaram bem, mas tomaram partido por um filho. ¿Está claro esto? Acho que sim, né? Tá ótimo. Veamos otro matrimonio. Vamos ver outro casal. No sé si lo conocen a Lot. Se todos conhecem o Ló, Lot era pariente de Abraham, parente de Abraão, sobrinho. sobrino. Y en Génesis capítulo 19, Gênesis 19, versículo 1, versículo 1, diz assim: Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se. Indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês, poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. hasta ahí. Até aqui. Lot se separa de Abraham porque no había lugar para pastos de sus ovejas. Sim, o Ló já tinha se separado do Abraão porque não havia mais pasto para as suas ovelhas. Y Abraham le dio a elegir lo que vaya donde él quisiera. E o Abraão deu a liberdade para o seu sobrinho escolher a terra que quisesse. Y Lot vio que el mejor terreno era estar cerca de Sodoma. E o Ló achou que o melhor terreno era estar perto da cidade de Sodoma. Y se fue a instalar cerca de Sodoma. E foi se instalar perto dessa cidade. Ustedes saben lo que ocurrió ahí. La degeneración que había en Sodoma.
Todos devem estar a par do que acontecia com essa cidade, muita perdição. Lot se casó con una mujer de Sodoma O próprio Ló se casou com uma mulher de Sodoma y tuvo un matrimonio híbrido. e logo teve um matrimônio dividido, Híbrido. híbrido, misturado. Y ustedes saben lo que ocurrió después. Eu acho que todos sabem o que aconteceu depois. Ángeles vinieron a rescatar a Lot y a su familia. Os anjos tiveram que resgatar o Ló e a sua família daquela cidade. Y los sacaron de Sodoma. E tiraram eles fora de Sodoma. Y el ángel dijo, si alguien mira para atrás se transformará en estatua de sal. E o anjo já tinha advertido, se alguém agora olhar para trás, vai se transformar numa estátua de sal. Eso ocurrió con la mujer de Lot. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Las hijas se salvaron, Graças a Deus as filhas se salvaram, pero quisieron tener hijos. mas queriam ainda ter filhos. Y como no había hombres cerca, E como não havia homens ali perto delas, para onde elas foram, emborracharon a sus padres y quedaron embarazadas de su padre. olha o que elas fizeram. Embebedaram seu próprio pai, tiveram relações com ele e ficaram grávidas. Y de ahí aparecen dos pueblos enemigos del pueblo de Dios. Através desse pecado, então, surgem dois povos que se tornam inimigos do povo de Deus. Los amonitas y los moabitas. Moabitas e os amonitas. Matrimonios híbridos. Que acontece, né, quando há um matrimônio híbrido. El día que te tengas que casar, ten que casarte con alguien que vive cerca de Dios. Quando você se casar, meu querido jovem, tem que casar com uma pessoa que vive pertinho de Deus. Por más que estés terriblemente enamorado o enamorada, Por mais terrivelmente apaixonado que você esteja, corta con esa relación. corta com essa relação se ela for híbrida. Esto le pasó a Lot. Foi o que sucedeu com Ló. No tengamos ni apuntemos a matrimonios híbridos. Nunca desejemos um matrimônio desigual, um matrimônio híbrido. Algunos piensan, sí, pero lo voy a convertir. E alguns jovens às vezes dizem, né, antes, mas eu vou convertê-lo ainda, ele vai se converter? Sí, es probable que se convierta para el otro lado. Sim, provavelmente vai se converter para o lado ruim. Y los hijos se crían dentro de un matrimonio híbrido. E assim os filhos são criados dentro do matrimônio híbrido. Ella, que es cristiana, querrá llevar a sus hijos a la iglesia. Ela que é cristã desejará levar seus filhos à congregação. Él no es cristiano y querrá llevar sus hijos a la cancha. Ele que não é cristão irá desejar levar seus filhos para outros lugares. Las víctimas son los hijos, E as vítimas são os próprios filhos, creados en un matrimonio híbrido. porque foram criados dentro de um matrimônio híbrido. Lo que comienza mal difícilmente termina bien. Aquilo que começa mal dificilmente vai terminar bem. No olviden esto. Nunca esqueçam disso. Otro matrimonio. Vamos ver outro casamento. No sé cuántos conocen a un tal Job. Quantos de vocês conhecem um tal de Jó? Job y su esposa. Jó e sua esposa. Job tuvo una prueba muy grande en su vida
familiar y física. Ele teve uma vida muito difícil na sua vida física, material e Familiar familiar. era el terreno de lucha entre Dios y Satanás, su cuerpo y su familia. Seu corpo e a sua família se tornou uma luta, uma guerra entre o diabo e Deus. No sé si alguna vez Job se enteró de esto. Não sei se o Jó alguma vez ficou inteirado disso. Murieron todos sus hijos, Tinham morrido todos seus 10 filhos, perdió todos sus bienes perdeu todos seus bens y él quedó enfermo de una grave enfermedad, dolencia. e ficou enfermo de uma grave enfermidade da cabeça aos pés. Pero él se mantenía fiel al Señor. Mas, apesar disso, ele se mantinha fiel ao Senhor. Y la palabra dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios. Aqui está dizendo que em toda essa situação, Jó não pecou e não atribuiu nada a Deus. Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Uma das palavras mais impressionantes de Jó, que diz aqui no primeiro capítulo, é que nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Jehová dio y Jehová quitó. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito seja o nome de Deus. Así fue él en la prueba. Assim ele passou por essa prova. Pero su mujer, Mas sua mulher, ahora capítulo 2, versículos 7 al 9, dice así, 2, 7 al 9. e 9 diz assim: Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Qué mujercita, ¿verdad? Que mulherzinha, hein? Quiero destacar algo. Aqui eu quero destacar uma coisa. ¿Las esposas influencian sobre su esposo? As esposas têm influência sobre os maridos. Es una pregunta. ¿Las esposas influencian en el criterio de vida de sus Ele esposos? está perguntando isso, né, para as esposas, para todos nós, se elas têm influência sobre os maridos. Otra pregunta. Outra pergunta. ¿Su esposa influyó sobre Job? Tua esposa te influenciou? La esposa de Job influyó Se a sobre Job. esposa de Jó influenciou Jó? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Vamos a ver si influenció o no influenció. Vamos ver aqui se ela influenciou ou não. Capítulo 3. Capítulo 3. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Epa. ¿Influenció? Sim, influenciou. Versículo 2. E logo no 2 diz assim: Jó disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Versículo 4. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Versículo 7. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. El 8. Amaldiçoem-na
aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Leviatã significa as forças do mal. Nessa tradução. Versículo 10. 10. Pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. El 11. 11. Por que eu não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha 12. mãe? Por que houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? El Porque 13. agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. ¿Influyó su esposa o no influyó en Job? Será que a esposa influenciou ou não o Jó? Esposas, ustedes influencian más de lo que se dan cuenta en la vida de sus esposos. Queridas esposas, vocês influenciam os seus esposos mais do que estão se dando conta, ¿Para bien o para mal? para bem ou para o mal. No pido un amén. Ele não está pedindo um amém agora. Esto es para la reflexión. É para a nossa reflexão. Vamos a ver otro matrimonio. Outro casamento. Vamos al Nuevo Testamento. Un tal Ananías y Zafira. Livro de Atos, Ananias e Safira, Hechos 5, capítulo 5. versículo 1 en adelante. 5, 1 em diante, eu vou ler. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Sigue. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Al instante, ella cayó a los pies de él y murió. Caiu aos pés do apóstolo e morreu também. Este es un matrimonio donde a Ananías le gustaba mucho el dinero. Aqui percebe-se que o Ananias era amante do dinheiro. Estaba entregado al Señor, pero también estaba entregado al dinero. Estava entregado ao Senhor, mas também era entregue ao dinheiro. Y cuando le tocó dar dinero, mintió. E quando ele deveria devolver o dinheiro ao Senhor, ele mentiu. Su esposa podría haberlo salvado, Nesse ponto, a sua esposa poderia ter intervindo e salvá-lo. y haberle dicho: Ananías, estás haciendo mal. Ananias, por que você está fazendo esse mal? No tienes que hacer esto porque mientes al Espíritu Santo. Você não nota que se fazendo isso, você está mentindo ao Espírito Santo? Pero la mujer de Ananías
también le gustaba el dinero. Mas percebe-se que a mulher de Ananias também amava o dinheiro. Nadie sabe cuánto amamos al dinero. Ninguém sabe, às vezes, o quanto nós amamos o dinheiro. Telmo no sabe cuánto amo yo el dinero. O Thelma não sabe quanto eu gosto do dinheiro. El único que sabe cuánto amo el dinero O único que sabe quanto eu amo o dinheiro es Dios y yo. é Deus e eu. Es un peligro en el matrimonio cristiano amar el dinero. É um grande perigo para um casamento cristão amar o dinheiro. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Está escrito na palavra que a raiz de todos os males está no dinheiro. Jesús relaciona el dinero con una competencia con su señorío. Este amor ao dinheiro, Jesus relaciona como uma competição com o senhorio de Cristo. Dijo, no se puede servir a dos señores. Está dito bem claro, não podeis servir a dois senhores. Y atribuye al dinero un nombre, mamón. A Bíblia atribui ao dinheiro nome que é mamon. Es un espíritu. Esse mamon é um espírito. Muy pocos aparecen liberados de este demonio. Muitos poucos pessoas percebem, né, a atuação desse demônio. Yo me tengo que cuidar. Eu tenho que me cuidar. ¿A cuántos les gusta el dinero? Quantos de vocês gostam do dinheiro? Dejen un poquito ahí, así los miro bien. Deixa eu ver aí as mãos levantadas. A ver aquí, a ver acá. A todo mundo com a mão levantada. ¿A mí también? A mim também, eu gosto. Foi isso? Ajá, muy bien. Traduzi bem, ainda bem. A él también, dice. Até através do Pix. Não peça. Pix, mas não pegues. Yo me tengo que cuidar. Eu tenho que me cuidar. Y algunos dicen, pero usted es pastor. Mas, pastor, Ujú. é sim, é sim. Y algunos han asociado la manera de cuidarse del dinero con doctrinas. Alguns têm associado essa questão de tratar com dinheiro associado a doutrinas. Y han dicho la doctrina de esto, no estoy de acuerdo con esta doctrina. Eles não estou de acordo com aquela doutrina, estou de acordo com essa doutrina. El Señor no pretendía dar doctrinas con el tema de corregir este tema del dinero. O Senhor não pretendia criar uma doutrina acerca desse assunto de tratar com dinheiro. Y Él puso una manera de tratar con el dinero. Ele colocou bem clara uma maneira de tratar com dinheiro, El diezmo. que é o dízimo. Y algunos lo han tomado como doctrina. E alguns têm tomado como doutrina. No, es para tratar tu corazón. Mas isso, em primeiro lugar, é para tratar com teu coração. Y algunos dicen, no, todo es de Dios. Alguns dizem tudo é de Deus. Y lo creo. Eu também creio. Pero Dios dice, dame el diezmo. Mas Deus diz, dá-me o dízimo. Ujú. Bueno, Bem, está tratando el corazón. Deus está tratando o coração. No es un problema doctrinal, Não é um problema doutrinário. es un problema del É um corazón. problema do coração. Otra manera que Dios tiene de tratar tu corazón, ¿sabe cuál es?
Sabe qual é uma outra maneira que Deus quer tratar teu coração? Es lo que dice Proverbios 3, É o que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 3. capítulo 3 de Proverbios. Y en el versículo 9. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Otra manera de tratar con el corazón es dar las primicias. Outra maneira de Deus tratar o nosso coração é dar para Ele as primícias. Mi esposa me enseñó bastante esto. A minha esposa me ensinou bastante sobre isso. Cuando le tocó la primera jubilación, Quando nós fomos morar na nossa primeira moradia, aposentaduría. quando chegou... Ah, não, eu estava falando outra coisa. Quando recebemos a nossa aposentadoria, Lo primero que ella hizo fue dárselo al Señor. que você dê ao Senhor. Ella, mi esposa, hizo a eso. esposa disse, a esposa fez isso. Quiso que el primer sueldo de aposentada sea para Dios. Ela queria que os primeiros salários da aposentadoria fosse para Deus. Y ella dijo, porque es primicia. E ela dizia, porque isso é primícia. Es la entrega de las primicias de los primeros frutos. Primícia quer dizer a entrega dos primeiros frutos. Y entonces, cuando viene un aumento de sueldo para mí, Então, quando acontece que eu recebo aumento do meu salário, el primer aumento es para Dios. primeiro é para Deus. ¿Qué estoy cuidando? O que eu estou cuidando? Mi corazón. Do meu coração. Otra manera de cuidar el corazón. Existe outra maneira de cuidar o coração. La generosidad. É a generosidade. Dios es generoso. Porque Deus é generoso. ¿Por qué Dios no hizo un solo árbol para mostrar su creación? Por que quando Deus criou o mundo não criou apenas uma árvore Sí, para mostrar sua criação? creó millones de árboles. Criou ao mesmo tempo milhões de árvores. ¿Por qué Dios no creó un solo pájaro? Por que Deus não criou apenas um pássaro? Creó millones de aves y de Criou toda milhões e especie. milhões de aves e ainda de várias espécies diferentes. Mi Dios es generoso. Porque meu Deus é generoso. Generoso es dar de lo que Él te dio. Ser generoso é dar para Ele o que Ele te deu. De la parte del diezmo es para Dios. Essa parte do dízimo é para Deus. Del 90, sé generoso. Através dos outros 90%, seja generoso também com isso. Para aquel que necesita. Para aqueles que estão necessitando. Está tratando con nuestro corazón. Isso é um tratamento do nosso coração. La cuarta manera de tratar con el corazón E a quarta maneira es las ofrendas. são as ofertas. Las ofrendas que levantamos aquí no son ofrendas bíblicas. As ofertas que nós levantamos aqui não são ofertas bíblicas. Son colectas. São coletas. Las ofrendas era guardar mucho, pero mucho dinero para una gran inversión en algún momento. É guardar muito dinheiro para investir em algum momento. Pero esa inversión la traslado para Dios. Mas essa inversão tem que ser transferida para Deus. Tiene que ser guiado por el Señor esto. Guiada pelo Senhor. Pero David acumuló kilos y kilos y kilos de oro. Davi já tinha acumulado muitos quilos de ouro. Y él lo
deposita para hacer el templo para Dios. E aí ele deposita isso aí para edificar o templo de Deus. Las ofrendas siempre son costosas. As ofertas sempre são custosas. Ofrendó Abraham a su hijo. Pense no caso de Abraão, ele ofereceu a Deus seu próprio filho em sacrifício. Siempre es algo que cuesta. Sempre alguma coisa que nos custa Tenemos que tratar nuestro corazón. para tratar nosso coração. Por el tema del amor al dinero, Por esse assunto do amor ao dinheiro, Ananías y Zafira, un mal modelo. Ananias e Safira, então, é um péssimo modelo. Ahora vamos a ver unos modelos positivos. Já chega dos negativos, vamos ver os positivos. Qué lindo es Primera de Pedro cuando describe a quien admiraba. Que lindo é o texto que vamos ver agora de 1 Pedro, que fala de quem? A quien admiraba, capítulo 3, Capítulo 3. versículo 6. Cristo, porém, a 1 Pedro, estou em Hebreus aqui um momentinho. Três, 6. 3:6, 1 Pedro. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Abraham y Sara fue el matrimonio equilibrado en las Escrituras. Nas Escrituras vemos que o casamento de Abraão e Sara foi um casamento equilibrado. Aparecen en Hebreos 11 como héroes de la fe. Em Hebreus 11, esse casal é mencionado entre os heróis da fé. Guardaron el orden del reino de Dios, Eles guardavam as ordens do reino de Deus, donde el esposo es cabeza y la esposa ayuda idónea. onde o marido é o cabeça e a mulher é a sua auxiliadora idônea. Y Dios bendijo la generación que vino después de él. Deus abençoou todas as gerações que vieram através do pai Serán Abraão. benditas en ti todas las familias de la E tierra. todas as famílias da terra Cada foram esposo, abençoadas através deste casal. cada esposo debe averiguar bien cuál es el rol que le corresponde. Cada casal deve saber bem qual é a função, qual é o papel de cada um, do marido, da mulher. Él es la cabeza. Ele é o cabeça. Cuando la cabeza está enferma, Si todo el cuerpo se enferma. Quando a cabeça está doente, todo o corpo fica doente. Entonces el varón como cabeza no tiene que ser cabeza para agradar a la mujer, sino para agradar a Dios. Ele não tem que ser cabeça para agradar a mulher, mas para agradar a Deus. Y cuando la cabeza está sana, E quando a cabeça está sadia, todo el cuerpo está sano. todo o corpo fica sadio. Y la mujer debe saber cuál es su rol. E a mulher tem que saber qual é a sua função. Es la ayuda idónea. A palavra diz claro, ela é ajudadora idônea. No es una obligación ser ayuda idónea. Não é assim como uma obrigação de ser ajudadora idônea. Es una convicción que Dios le da a la esposa. É uma convicção que Deus dá para o coração da mulher. Y el hombre nunca tiene que recordarle a ella que tiene que ser ayuda idónea. E o homem nunca precisa estar lembrando isso para ela. Y ella tampoco al hombre, que él tiene que ser la cabeza. E ela também não precisa estar lembrando que o homem tem que ser o cabeça. Cada uno de estos roles es para la gloria de Dios. Cada uma dessas funções é para a glória de Deus. Y este fue el matrimonio equilibrado y bendijo a todas las familias de la tierra. Então, esse casamento de Abraão e Sara foi um casamento equilibrado que abençoou todas as nações da terra.
Veamos otro matrimonio. Matrimonios en la obra. Aquila y Priscila. Casais na obra de Deus. Grande exemplo está aqui. Romanos 16, 3 al 5. Aqui em Romanos 16, 3, fala de Áquila e Priscila. Ou Priscila e Áquila. 16, 3 al 5. Romanos, né? Sí, 16. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Aquí aparece Aquila y Priscila. Y el otro es Primera de Corintios Fala deles de novo aqui em 1 Coríntios, 16, 19. capítulo 16, versículo 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Es un matrimonio unido trabajando en la obra. Aqui vemos o matrimônio unido na obra do Senhor. En Romanos aparece primero la mujer Aqui em Romanos vimos que aparece primeiro o nome da mulher. y en Corintios aparece primero el nombre del hombre. E aqui em Coríntios aparece primeiro o nome do homem. Era un matrimonio que influía sobre las personas. Era matrimônio muito influente na vida das pessoas. Los dos ministraban al Señor. E os dois juntos ministravam ao Senhor. Y aquí se nota la importancia del un mismo sentir cuando se está en la obra. E aqui se mostra a importância de haver o mesmo sentir quando estão na obra do Senhor. Porque si uno de los dos no quiere la obra, produce trabas. Se dos dois não quer trabalhar com o companheiro, acontece que o casamento fica travado. Los dos en la obra. La obra no es fácil. Os dois na obra. A gente sabe que a obra do Senhor não é fácil. Uno pone un ladrillo allí y ahí el ladrillo ahí se quedó. Alguém coloca o tijolo ali e o tijolo permaneceu ali. Pero la gente no es un ladrillo. Mas não esqueça que as pessoas não são tijolos. Hoy pusiste una persona aquí y mañana está por allá. Você coloca uma pessoa ali e amanhã já está lá. Los que estamos en la obra estamos trabajando con personas. Na obra de Deus estamos trabalhando com pessoas. Y las personas están con nosotros. As pessoas estão conosco. Entonces precisan matrimonios que trabajen al unísono, en armonía, en la obra del Señor. Por isso é importante que os casais trabalhem em harmonia na obra do Senhor. Qué importante es esto. Muito importante. Y cuando nosotros nos toca reconocer pastores, E quando nós precisamos reconhecer os pastores, hablamos con la persona que vamos a reconocer si está dispuesto. e quando nós estamos para ordenar algum pastor, precisamos saber se ele está disposto. Pero también hablamos con la esposa. Mas também vamos falar com a esposa. Y le preguntamos si ella está dispuesta. E perguntamos para a mulher se ela também está disposta. Si sabe que es estar en la obra. Se ela está sabendo o que é estar na obra. Y también hablamos con cada uno personalmente de los hijos. E com o casal falamos particularmente com cada acerca dos filhos. No, con los hijos. Isso, falamos particularmente com os filhos. A ver si están dispuestos a dar testimonio. Tienen un padre y una madre en la obra.
Se eles também estão dispostos a dar testemunho, assim como o pai e a mãe vão fazer. Aquila y Priscila, juntos en la obra del Señor. Aquila e Priscila estavam assim juntos na obra do Senhor. Lo que notamos es que no se registra que hubiese hijos. Não se fala desse casal que tivesse filhos. No aparecen los filios. Mas los dos estaban juntos en la obra. Os dois estavam juntos na obra. Y quiero decir algo respecto a Timoteo. Quero falar ainda do Timóteo. Timoteo no tenía padres cristianos los dos. Timóteo não tinha pais, mas o pai não era cristão, só a mãe. Y qué lindo segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vemos isto. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Tenían un padre inconverso. O pai dele não era convertido. Pero influyó más la madre cristiana que el padre inconverso. Claro que a mãe que era cristã influenciou muito mais o filho do que o pai que não era cristão. ¿Y quién tenía al lado la madre? La abuela. E quem estava do lado da mãe? A vovó. Qué importantes somos los abuelos. Aqui vemos a importância dos avós. Aleluya. ¿Cuántos abuelos tenemos aquí? Quantos avós temos aqui? Es lindo ser abuelo. É lindo ser avó. Né, Valzira? É lindo ser avó e bisavó. Bisabuelo también. Também. ¿Você? Não ela. Ah, está bueno. ¿Quién tiene más de 7 nietos? Quem tem mais de 7 netos, levante a mão. ¿Cuántos allá? Uma dúzia. 12. 12. ¿Más de 12? Alguém tem mais de 12? Vovó Alzira é campeã aqui. Pero va a venir esto. Acho que eles vão chegar. Y más de 12. Mais de 12. Qué importante los abuelos. Muito importante o ministério dos avós. Estas cosas que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Paulo escreve que essas coisas te escrevo, Timóteo, tu ensinarás aos filhos e aos filhos dos filhos. Qué responsabilidad tenemos también los abuelos. E responsabilidade nós avós também temos. No le pide que los abuelos se metan en el matrimonio del hijo. Não tá pedindo aqui Paulo que os avós se metam no ministério dos No, pais. en el matrimonio No casal. de sus hijos, sino en la atención espiritual de los hijos. Mas sim que elas também se cuidem, as avós e os avós, com o cuidado espiritual dos seus netos. Qué buen trabajo hizo Loida y Eunice. Que bom trabalho fez essa vovó Loide e a sua filha Eunice. Gloria a Dios. Formaron un Timoteo. Formaram um jovem chamado Timóteo. Aleluya. Veamos un último matrimonio. Vamos falar agora do último casal. No sé si ustedes conocen a este matrimonio. Un tal José y María. Quantos conhecem esse tal José e Maria? A José se lo caracteriza por una gran cosa que él tenía. Uma característica do José era uma grande coisa que ele tinha. Estoy en Mateo 1:19. Mateus 19, 1:19. 1:19. 1:19 diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. Hasta ahí. Justo. Justo.
Y qué lindo lo que dice el ángel de María en Lucas capítulo 1. Vamos pular aqui para Lucas para ver que coisa bonita o anjo disse para Maria. 1:28. 1:28, Lucas 1:28. E, aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. José justo y María llena de gracia. José, o homem justo, e Maria, mulher cheia de graça. Qué combinación. Que combinação! Dios no iba a mandar a que naciera su hijo en cualquier familia. Deus poderia ter escolhido qualquer família para fazer nascer seu filho, Pero escogió a un hombre justo mas escolheu homem justo y a una madre llena de gracia. e uma mãe cheia de graça. Qué combinación, Que combinação! qué cóctel celestial. Que coquetel celestial, coquetel, festa celestial. Justo es traducido también como el que habla la verdad. A palavra justo pode ser traduzida também aquele que ama a verdade. Y cuando lo vieron a Jesús y dijeron estas palabras que él dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. E olha só, quando tiver o menino Jesus, a palavra diz que o verbo se fez carne, versículo 14, vimos a sua glória, e que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. El Padre puso la justicia y la Madre la gracia. Que lindo! O Pai colocou a justiça e a mãe a graça sobre o filho. Qué equilibrado. Que equilíbrio! Glória a Deus. No solo justicia, sino gracia. No solo gracia, sino justicia y gracia. Não somente a justiça, não somente a graça, mas a justiça com a graça. Creo que es una buena medida para criar nuestros hijos. Aqui está uma boa medida para criar bem nossos filhos. Las dos cosas. As duas coisas juntas. El amor tiene dos brazos, O amor tem dois braços, justicia y gracia. justiça e graça. Un solo brazo no es amor. Só braço não é amor. Solo gracia no es amor. Somente a graça não é amor. Solo justicia no es amor. Somente a justiça não é amor. Las dos cosas son amor. Duas coisas são amor. Justicia y gracia. Justiça e graça. Si vas a criar a tu hijo, Se tu vai criar filho, que este sea el patrón mejor para criarlo. este seja o melhor padrão para criar esse filho. Gracias, Señor, por esta mañana. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Gracias por tu palabra, Por Dios. tua palavra, Deus. ¿Cómo descubre tu palabra? Como tu nos revela a tua palavra. Y descubre aún las cosas buenas y las malas. E nos revela tanto as coisas boas como as más. Señor, las descubre y las pones de manifiesto. Descobres elas para nós e as manifestas para nós. Y también entra tu luz y tu verdad. Então, aí tu faz entrar a tua luz e a tua verdade. Amamos a nuestros hijos. Ó Senhor, amamos nossos filhos. Queremos lo mejor para ellos. Queremos o de melhor para eles. Queremos ser ese matrimonio que te agrada a vos. Queremos este matrimônio que te agrade. Y queremos seguir, Señor, la orientación de tu palabra. E queremos seguir, Senhor, a orientação da tua palavra. Gracias por José y por María. Graças por José e Maria. Tomamos esta palabra para nuestra familia. Tomamos essa palavra para nossa família. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém.
al 26. 1 Coríntios 11, 23. Al 26. Habla de la cena del Señor. Que nos fala da ceia do Senhor. 23 al A partir do 26. 23. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Destaco estas palabras: hagan esto en memoria de mí. Quero destacar essa palavra: façam isso em memória de mim. No quiere que comamos porque nos sirven. O bebamos porque nos sirven. Não estamos tomando porque nos obrigam a que nos sirvam, Sino que lo tenemos que tomar haciendo memoria. mas devemos que tomar lembrando-nos disto. La cena del Señor no participaba cualquier persona. Da ceia do Senhor na igreja primitiva não participava qualquer pessoa. Cuando se inició la cena del Señor, solo participaron los discípulos. Quando as primeiras ceias eram dadas, só participavam os discípulos. Participó Judas. Mas na ceia de Jesus com os apóstolos, quem participou foi Judas. Y por no ser un discípulo comprometido y participar de la cena del Señor, entró Satanás en él. E porque ele não ser um discípulo comprometido e que participou da ceia do Senhor, o Satanás entrou nele. Tenemos que participar con un corazón dispuesto como el Señor manda. Sempre que participarmos da ceia, devemos estar participando com o coração bem disposto, que é o que o Senhor manda. Hagamos memoria de algunos hechos que ocurrieron con la cena del Señor. Façamos memória, lembremos-nos de algumas coisas que aconteceram na ceia do Senhor. El Señor pidió que lo recordásemos en su muerte. Ele pediu que nós nos recordássemos da sua morte. No pidió que lo recordásemos en sus milagros, sino en su muerte. Não pediu que recordassem dos milagres, mas sim da sua morte. Evidentemente, la muerte de Cristo es central en el universo. Sem dúvida que a morte de Cristo é algo fundamental no universo. Lo más importante que ha ocurrido en el universo es la muerte de Jesús. Sem dúvida, a coisa mais importante que aconteceu neste universo foi a morte de Jesus. Y entonces Él pide que recordemos esto, Então pede Paulo que nós nos lembremos sempre disso. porque con la muerte de Jesús nuestros pecados han sido perdonados. Porque graças à morte de Jesus, nossos pecados estão perdoados. El pan y el vino hablan de su cuerpo y su sangre. Este pão e este vinho estão nos falando do seu corpo e de seu sangue. El cuerpo representa comunión O corpo representa a comunhão y la sangre representa limpieza, e o sangue representa limpeza, santidad, purificación. santidade, purificação. Y el pan, comunión con Dios E o pão representa a comunhão com Deus y comunión con mis e hermanos. com meus irmãos. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor. Cuando comamos esto, tenemos que recordar esto. Sempre que comemos e bebemos, devemos nos recordar disto. Al tomar el pan y el vino, tenemos que hacer memoria de que a partir de ahora somos
hijos de Dios. Sempre que repartimos o pão e vinho, temos que sempre nos lembrar que a partir de agora somos filhos de Deus. Antes éramos criaturas, pero ahora somos hijos de Antes Dios. éramos apenas criaturas, mas agora somos filhos de Deus. Cristo fue nuestro sustituto. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Él murió por nosotros. Ele morreu por nós. Nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados. Nós mesmos teríamos que pagar por nossos pecados. La paga del pecado es la muerte, dice el Señor. Mas o pagamento do pecado é a morte do Senhor. Entonces Él murió por nosotros. Então é fato que ele morreu por nós. Cada uno de nosotros debería morir y estar condenado al infierno por la eternidad. Por causa do nosso pecado, cada deveria morrer e ser condenado ao inferno por toda a eternidade. Pero Él murió por nosotros. Mas ele morreu por nós. Aleluya. Y Él pasó por el infierno. E ele andou pelo inferno. Pero como no tenía pecado, Porém, como ele não tinha pecado, el Señor lo resucita. Dios Padre lo resucita. e o Senhor então o ressuscita. Pero Él pagó nuestra culpa, Mas ele pagou nossa culpa. pagó tu deuda Ele pagou a tua dívida y tomó el pecado de cada uno de nosotros. e levou o pecado de cada de nós. Tus pecados pasaron a ser de Él. Os teus pecados passaram a ser dele. Los pecados suaves y los pecados horribles pasaron a estar en Jesús. Tanto os pecados suaves como os mais horríveis foram pagos por Jesus. Él fue hecho pecado Ele se tornou pecado por nosotros por causa de nós. y padeció la crisis más grande que la eternidad pasó. E ele padeceu a crise mais terrível de todas. Que la eternidad alguna vez haya ocurrido. Que na eternidade alguma vez tenha ocorrido. ¿Cuál fue la crisis más grande? Qual foi a pior crise? No fue cargar con nuestros pecados, Não foi carregar com nossos pecados, sino que el Padre le abandonó. mas sim aquela que o Padre o abandonou, o Pai. El Padre lo abandona. Nunca hubo una crisis así en la Trinidad. Nunca houve uma crise assim na Trindade. Y Jesús gritó en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesus gritou lá na cruz, meu Pai, por que me abandonaste? Lo hizo por nosotros. Ele fez isso por causa de nós. Lo hizo por ese que está al lado tuyo. Ele fez isso por causa desse que está do teu lado. Ese que está al lado tuyo era terrible. Esse que está do teu lado era terrível. Terrible era. Você também. Pero Dios lo perdonó. Deus o perdoou. A mí también. Sim. ¿Por qué? Porque murió por cada uno de nosotros. Que ele teve que morrer por cada de nós. Alabado sea el nombre del Señor. Louvado seja o nome do Senhor. Cuando comas este pan y bebas esta copa, esto tiene que estar en tu memoria. Ao beber deste vinho e ao comer deste pão, isso tem que estar presente sempre na tua memória. Era necesario que Jesús muriera. Era necessário que ele morresse. El Antiguo Testamento habla un montón de promesas. Já no Antigo Testamento havia montão de promessas. Y todas esas promesas y riquezas las hereda Cristo Jesús. E todas essas riquezas e promessas apontavam para Jesus Cristo. En el Nuevo Testamento también hay tantas promesas. No Novo Testamento também tem muitas promessas. Y las heredó Cristo Jesús. São de Cristo e são nossas. Pero Cristo murió y ahora heredamos nosotros.
Agora, Cristo, por causa da morte de Cristo, nós herdamos Lo que pertenecía a Jesús ahora nos pertenece. o que pertencia a Jesus, agora também nos pertence. Nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. Que a palavra diz que Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Murió el que tenía todas las riquezas Morreu aquele que tinha todas as y riquezas nosotros la e heredamos. nós as herdamos. Pero el que había muerto, resucitó. Mas aquele que tinha morrido ressuscitou. Entonces somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Então, por isso, somos herdeiros e co-herdeiros juntamente Alabado com Cristo. sea el Señor. Amém. Tenemos la misma herencia que Cristo Jesús tenía. Temos, então, a mesma herança que Cristo tinha. Yo quiero enterarme de esta herencia. Eu quero inteirá-los desta A veces herança. no estoy enterado del todo, Acho que não estou ainda inteirado de tudo. pero quiero enterarme de esta herencia que me tocó y que te tocó a ti. E quero inteirar-me cada vez mais dessa herança que me tocou Tienes- e toca a ti também. Tienes que investigar en la palabra. Ahí está la herencia que recibiste. Você tem que pesquisar na palavra para ver toda a herança que tu tens. No vivas en una vida espiritual miserable. Nunca viva uma vida espiritual miserável. Tienes que vivir una vida espiritual rica, abundante, sobreabundante, porque esta es nuestra herencia. Temos que viver uma vida espiritual rica e superabundante porque é nossa herança. Y yo quiero, cuando tome esto, hacer memoria también de mi herencia. Ao comermos e bebermos disso, vamos cada vez ser mais presente na nossa memória essa tão rica herança. Y también quiere que hagamos memoria que ahora, por esta razón, tenemos una familia muy grande. E agora, graças a Deus, por causa dessa herança, nós temos uma família tão grande, De todos lados somos. de toda parte. Y mi familia ahora creció Minha família agora cresceu, a causa de la muerte de Cristo Jesús. graças à morte de Jesus Cristo. Nos hizo hijos de Dios. Ele nos fez filhos de Tenemos un mismo Padre. Deus. Temos o mesmo Pai Y ahora tenemos una misma sangre. e temos o mesmo sangue. La sangre del pacto de Cristo Jesús. O sangue do pacto, da aliança de Cristo. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Comer y beber no solamente pan y vino. Não somente comer, beber pão e vinho. Jesús dijo que el pan era su cuerpo, Jesus disse que o pão era o seu corpo, no que se parece, não que se parece. es mi cuerpo. É meu corpo. Por la fe yo como a Cristo Pela fé eu como a Cristo y yo bebo la sangre. e bebo o sangue. El vino no se transforma en sangre, Mas não é que o vinho se transforma em sangue. pero por la fe yo bebo la sangre del Cordero de Dios. Mas pela fé eu estou bebendo o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluya, gracias Señor. Aleluya. No queremos que esto sea un rito vacío. Não queremos que isso seja meramente um rito Vacío, vazio, sino lleno del significado que esto tiene. mas sim algo cheio de significado. El Señor nos manda, hagamos memoria mientras tomamos y comemos el pan y el vino. O Senhor está dizendo, né? Fazer isso em memória de mim ao comer o pão e o vinho. Jesús murió por nosotros, para que también nosotros tengamos vida eterna. Ele morreu por cada um de nós para que cada um tenha a vida eterna. Si morimos ahora, seguimos viviendo. Se morrermos agora, nós continuaremos vivendo Seguimos viviendo eternamente. eternamente.
somos eternos. Já somos eternos. Ese que tenés al lado es eterno. Esse que está do teu lado é um eterno. Lo vas a ver toda la eternidad a ese. Nós vamos vê-lo por toda a eternidade. Alabado sea el nombre del Louvado Señor. seja o Gloria Senhor. a Dios, somos eternos. Glória a Deus por sermos eternos. Alabado sea el Señor. Louvado seja Deus. ¿Por qué somos eternos? ¿Por qué somos E eternos? por que somos eternos? Por el pan y el vino que Cristo murió en la cruz. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada. Por causa que o seu corpo foi partido e o seu sangue foi derramado. Aleluya. Satanás quedó eternamente vencido por este hecho. Alabado sea el Señor. Satanás foi eternamente vencido por esse ato. Satanás creía que lo vencía a Jesús mandándolo a la cruz. Satanás acreditava que mandando Jesus na cruz, para a cruz ele seria o vitorioso. Pero dice la Escritura que si hubiera sabido quién era el que iba a la cruz, nunca iba a permitir que vaya a la cruz. Se ele soubesse que aquele que ia para a cruz ia derrotá-lo, nunca teria permitido. Y Jesús fue a la cruz y derrotó al diablo. Lá na cruz, Jesus foi até lá e derrotou o diabo. Lo venció eternamente y para siempre. E o venceu para sempre, eternamente. A Satanás y sus demonios. Aleluya. Venceu Satanás e todos os demônios. Para siempre. Para sempre. Y Jesús quiso que lo recordásemos también en esto. E Jesus quer muito que nós sempre recordemos isso. Este es el propósito por lo cual vino Cristo Jesús a estar con nosotros. Este é o propósito, por que Jesus teve que vir estar com a gente? Por este tremendo sacrificio. Por causa desse tremendo sacrifício. Por nosotros. Nós. Y Jesús pidió que lo recordásemos cada vez que hagamos esto. E Jesus pediu que recordássemos cada vez que fazemos Y isso. pidió que lo recordásemos esto más que cualquier otra cosa. E ele pediu que lembrássemos disso mais do que qualquer outra coisa. Y también cuando tomamos esto, Él pidió que lo recordásemos en su regreso. Jesús vuelve otra E vez. também ele falou que ao tomarmos o pão e bebermos o vinho, enfim, nós nos lembrássemos da sua volta. Y todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Aleluya. Porque todas as vezes que comermos esse pão e bebermos esse cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Cuando tomamos la copa y tomamos el pan, también pide que hagamos memoria que Él vuelve otra Então, vez. quando tomamos deste cálice, comemos o Aleluia. pão, estamos pedindo, que Ele volte de uma vez. La cena del Señor entonces es un baño de amor. Então, graças a Deus, a ceia do Senhor é um banho de amor. Métete en el baño de amor. Mergulhe nesse banho de amor. Dense un baño de amor. Banhe-se nesse banho de amor. Y salga limpio, purificado, limpiado, E saia desse santificado. banho purificado. Y otra gran señal de la cena del Señor, Outro grande sinal. que así como esto hizo que haya compañerismo, amistad, armonía entre Dios y nosotros, E assim Ele fez, que houvesse uma eterna harmonia entre Deus e nós. también mató entre nosotros las enemistades. E Ele então matou no meio de nós toda a inimizade. Así que vamos a participar haciendo memoria de estas cosas. Então vamos participar mais uma vez, lembrando-nos de todas as coisas. Alabado sea el Señor. Louvado seja o Senhor.